Senhor, irmãos, amém? Como já foi dito aqui pelo irmão Adriano, nós vamos estar hoje na lição número 4, nesse livro de Gênesis, né? Desvendando aí o mistério do livro de Gênesis. Aleluia. Tem alguém aí que não tem a revista, ou tem mais um aqui ainda, e gostaria de ter? Levante a sua mão. Não, todos pegaram, hoje tem poucas, né? Eu fiz 25 revistas. Glória a Deus. Nós estamos hoje aqui. Você quer? Pega isso. Aleluias. Os nossos pastores estão para São Paulo, né? Estão vindo já da assembleia que tivemos ontem, lá em São Paulo. Estive ontem também lá, saindo bem cedo daqui de Trindade, na verdade saindo daqui antes das 4 da manhã, para ir para o aeroporto e chegar lá em tempo, e depois retornar também, 7 horas da noite eu já estava de volta em Goiânia, muito cansado, mas foi uma assembleia bonita, boa, muita gente. E o nosso novo superintendente eleito, né, o bispo Orlando Figueiredo, que a partir do dia 1º de janeiro estará sendo o nosso superintendente nacional. E agora, de novo, no mês de dezembro, agora ainda vai definir o dia, os pastores, novamente, vai eleger o novo supervisor regional. Nós estaremos sendo convocados para essa eleição regional agora. Amém? Irmãos, dando continuidade a esse trabalho da educação na manhã, hoje eu quero até apresentar um roteiro que nós vamos estar fazendo. Nós já falamos aí em 3 ministrações, hoje nós vamos falar um pouco sobre o 7º dia, o Shabat, ou o sábado, que é o descanso de Deus. Vamos transcorrer um pouco sobre o pecado, a entrada do pecado, né, como isso se sucedeu, depois um pouco das consequências, e aí eu pretendo, no domingo que vem, falar um pouco sobre Caim, na verdade, a multiplicação do pecado, né, o desgosto de Deus com a multiplicação do pecado, falar um pouco sobre ali os nefilins, que são os gigantes, os filhos de Deus, entrar nesse assunto. Mas 2 domingos eu quero chegar até o capítulo 11, finalizar o capítulo 11 do livro de Gênesis. Depois nós vamos ter mais 4 ministrações. Essa é o cronograma, né? Será o cronograma estipulado. Aí vamos ter uma ministração sobre a vida de Abraão, outra sobre a vida de Isaac, outra sobre a vida de Jacó e outra sobre a vida de José. E assim a gente finaliza o Bereshit, né, que é o Gênesis, e depois iniciaremos no Shemot, Êxodo, dando continuidade à mesma história. Amém? São histórias, irmãos, são estudos. Eu já estudei por várias vezes, muitas vezes, e cada vez que a gente estuda, você consegue ter uma visão maior, ter um entendimento melhor, ter uma compreensão maior das coisas de Deus. Amém? Só deixando aqui para vocês verem a profundidade que é. Quando nós falamos Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde Deus começa ali no princípio criou Deus os céus e a terra, o Bereshit bara Elohim, ali nós já falamos naquela aula que o início dessa terra ou dessa criação que nós estamos tendo agora. Mas nós falamos também que houve dá-se a entender que houve outro mundo, lembra disso? Nós falamos que foi destruído, a terra era tohu vaporru, era sem forma e vazia, e etc. E que então nessa batalha anterior, tanto a ciência, as comprovações que nós temos, que existiam dinossauros, porque isso é inegável.
né? Os fósseis que se encontram de esqueletos enormes, gigantes. Então, não tem como nós negarmos isso. Outra coisa também, que a terra foi toda transtornada, são os lugares, até no Brasil, desertos, né? Lugares áridos, lugares muito distantes de águas, onde se encontra espécie marinha, né? Espécie aquática pedrificada. O que é isso? Será que alguém jogou esse peixe lá? Não. Isso mostra que a terra já teve uma outra forma, já teve uma outra geografia como nós temos hoje. Oceanos eram em outros lugares, e a Bíblia também fala sobre isso, né? E depois nós vamos ter, dessa que nós conhecemos, nós vamos ter de novo Deus trazendo a extinção da espécie humana, que é o dilúvio. O dilúvio foi a extinção de toda a vida, exceto aqueles que estavam dentro da arca, né? Ali Deus promete que não ia mais inundar a terra. Mas nós temos ainda na Bíblia nós temos ali escatologicamente mais uma promessa de que Deus vai destruir tudo. Sim ou não? Não é isso? A Bíblia diz que tudo vai ser transformado, vamos ter novos céus e nova terra. Vamos ter. Segundo a tradição judaica, então para nós entendemos que tem uma, né, que antes dessa criação, depois teve mais uma, que foi com o dilúvio, e há a promessa de ter mais outra, que são 3. Só que dentro da tradição judaica, existe outras 3, e também espera a 7ª, destruição. Então, ou seja, nós temos esse mistério da criação de Deus. E como nós já falamos também, a Bíblia, ela não relata tudo. E principalmente, por que eu estou trazendo um pouco das palavras em hebraico? Porque no português, elas não conseguem transmitir aquilo que de fato nós necessitamos entender. Tá? E para fazer uma tradução bíblica de toda a Bíblia, como nós temos na mão, antigamente levava décadas. Hoje, no mínimo, são 10 anos que as equipes, né, de sociedades bíblicas que fazem isso, leva para poder fazer uma revisão. Então é um projeto muito caro, muito longo, muito demorado. Mas quando você consegue entender um pouco do original, você vai só pegando aquele pedacinho que você quer e faz a pesquisa em cima daquelas palavras, daquele entendimento, e a gente consegue enxergar um outro mundo. Amém? Vamos lá na lição de hoje, então. Introdução, estamos então hoje na lição 4 do livro de Gênesis e daremos continuidade às lições anteriores. Na lição anterior vimos os 6 dias da criação e analisamos algumas palavras no seu original. Vimos como Deus formou a mulher e hoje nós veremos o descanso de Deus. Que é outra coisa também, irmãos, que a vida no Éden, as ordens de Deus para Adão e Eva, a desobediência e a queda, as consequências das desobediências. Esses serão os assuntos de hoje. Então nós vamos ver o 7º dia, o descanso de Deus. Precisamos analisar algumas coisas sobre o descanso de Deus. O descanso é essa palavra aí, Vaishebot, que de onde vem a palavra Shabat, que significa descanso. Então, resumidamente, seria o seguinte: a palavra sábado significa descanso. Por isso que o texto diz que Deus descansou. Está aí, ó. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Ok? Isso nós não temos dúvida, né? Todos nós temos um dia de descanso na semana. Semana de 7 dias, nós temos pelo menos um dia. Esse dia, dentro da criação, Deus abençoou e santificou o 7º dia, o Shabat, o sábado, para nós, né? Dentro da criação. Depois isso entrou também, toda a tradição judaica já tinha como dia de descanso o próprio sábado. Não tinha outro dia. Era o dia de sábado que toda a descendência judaica, o povo judaico,
guardava. Por quê? Porque já era subentendido seguir o que Deus, né, Elohim, já tinha revelado. E depois, com a lei de Moisés, foi estabelecido essa lei. Foi colocada como norma, foi colocada como regra. O descanso seria o sábado. Quando nós estivermos passando pelo livro de Números, de Levíticos, melhor dizendo, nós vamos enxergar ali no capítulo 23, quando Moisés, ele explica muito, mas muito detalhado sobre a guarda do sábado. E nós vamos ter, dentro da Bíblia, essa palavra, sábado, e a guarda, a observação desse dia, nós vamos ter, tanto com relação às pessoas que deveriam guardar o sábado, tá? Quanto com relação à terra de Canaã, que Deus havia dado para o povo de Israel. Essa terra também Deus já tinha estabelecido que ela deveria ter o seu descanso no 7º dia. O sábado do descanso da terra é chamado de Shemitah. O sábado semanal é Shabat. O sábado anual é chamado Shemitah. Você vai ler, com certeza você já leu isso na Bíblia, que fala do ano de descanso. Chegava o 6º ano, no 7º ninguém poderia semear. Lembra disso? Ninguém podia jogar semente, ninguém podia plantar nada. Só colher aquilo que naturalmente nascia. Esse era o ano do descanso. Vamos seguir. É o entendimento do sábado, tá? O descanso de Deus pode não ser igual ao nosso, mas a guarda desse descanso será repercutida por todo o relato bíblico e até mesmo cobrado e punido daqueles que não observavam esse princípio. Então, ou seja, há divergências, principalmente para nós que somos ocidentais, de outras nações, gentílicos, não somos judeus, estamos com outras tradições e etc. Para nós, parece não fazer nenhum sentido, né? Ainda que guardar o domingo faz sentido, sim ou não? Faz. Todo mundo diz, temos que ter um descanso na semana. Ninguém aguenta trabalhar a semana inteira, tem que descansar. E quando a pessoa fala assim, trabalha a semana inteira, de fio a fio, né, todos os dias, e diz assim, não, esse serviço meu é muito cansativo, porque você não tem descanso. Ou então, quando o descanso não cai no domingo. Diz assim, não, lá o descanso é na segunda, é na terça, então, porque eu tenho que trabalhar o fim de semana. Irmãos, dificilmente a gente encontrar alguém que fica feliz com isso, não é verdade? Ninguém, todo mundo quer ter o seu descanso, de preferência ele quer descansar ou sábado ou domingo, mas de preferência sábado e domingo, amém? Os 2 dias, né? Mas é isso que nós queremos. Agora, vamos observar como isso foi mudando na história. É fato histórico da troca do sábado pelo domingo como dia de descanso. Então, essa troca do sábado para o domingo, está aí na revista, você viu, né? O chamado Édito de Constantino foi uma lei do imperador romano Constantino, proclamado em 7 de março de 321 depois de Cristo, e o seu texto diz que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Venerável dia do sol. Foi mudado o sábado judaico, tá? Para o dia de domingo, o venerável dia do sol. Na história você pode ler, todos sabem que Roma era adoradora do Deus Sol e que Constantino era um devoto de Deus Sol, certo? Então, quando ele faz essa troca, há várias implicações, e uma delas é tirar a preeminência dos oráculos de Deus do povo judeu, entendeu? Usurpar isso para Roma, Vamos ver o que eu tenho aqui. Resumidamente, nós temos
O sábado foi ordenado por Deus como dia de descanso, para o homem recuperar suas energias, para ter tempo com sua família, para ter recreação e para ser um dia de meditação ao Senhor. É isso que nós vamos encontrar na Bíblia. O descanso é exatamente para a pessoa recuperar as energias, ter recreação, tá? Com a sua família e também meditar nas coisas de Deus, ter tempo para a vida espiritual. Agora veja, Deus, Ele criou o homem, os seres humanos, fisicamente e espiritualmente. Então o que Deus já sabe disso, que nós precisaremos descansar. Além de nós termos o descanso noturno, né, o descanso da noite para dormir, o corpo necessita, Deus também determina que o homem teria que ter um dia inteiro para ele também descansar, que seria o sábado. Deus estabeleceu o sábado para descanso, certo? E o que nós entendemos aqui? Entendemos que esse é o mandamento de Deus. O mandamento de Deus. Olha só, o domingo foi ordenado pelo imperador romano Constantino em homenagem ao Sol invicto, Deus Sol oficial do Império Romano e patrono dos soldados, e por antissemitismo, ou seja, contra o povo judeu, com fins de retirar os oráculos de Deus do povo judeu e passar para Roma. Irmãos, aqui é uma coisa assim, um pouco mais profunda e mais pesada para a gente estudar. Isso aqui é história humana, isso aqui é história das religiões, entende? O plano de Deus é o plano criacionista, o plano que Deus criou o homem, que Deus estabeleceu as normas, entende? Deus não criou religião, Deus ele deu estatutos, Deus ele deu mandamentos para o homem. Mas o que outras religiões já haviam feito antes de Roma, mas no Império de Roma, foi que eles foram mais longe com tudo isso. Quando então, eles vão fazer o quê? Tomar tudo que era da tradição judaica, tá? Para poder substituir cada situação, circunstância, dentro do modelo judaico que Deus havia revelado, agora em substituição para uma das divindades romanas. E o sábado é um desses, que eles tiraram e instituiu o domingo, em homenagem ao Deus Sol. Certo? E aí o antissemitismo também, ou seja, contrário a tudo aquilo que é judeu. Nós entendemos que por trás disso está o quê? A perseguição que a palavra de Deus diz. A perseguição sobre o povo de Deus. A perseguição sobre aqueles que querem servir a Deus e obedecer a Deus. Ok? Então a história está aí revelada para nós entendermos. O que Roma fez? Usurpou todos os oráculos do judeu. Oráculos são revelações, né? Usurpou, tomou dele todas as revelações e criou a religião cristã. O cristianismo, criado pelo Império Romano, chamado Igreja Católica, que quer dizer universal. Entende? E aí então foi criando todas as coisas, substituindo, que não dá tempo da gente falar, todas as ordenanças de Deus, aquilo que eles não tinham gosto, ou não tinha nenhuma noção de praticar as coisas de Deus, foi considerada heresias, foram consideradas coisas de menor valor, e foi deixando para lá. E hoje o que nós temos? Nós temos toda essa tradição, nós recebemos essa tradição romana. Tanto é que o catolicismo é chamado de católico, apostólico, de onde? De Jerusalém? Não, de Roma. De Roma. Então por isso que nós temos que tomar cuidado e conhecer bem a palavra de Deus, conhecer bem a história, para nós não andarmos aí, irmãos, servindo homens, ao invés de servir a Deus. Fazer as coisas que nós estamos fazendo com bom coração, com boa intenção, mas não foi o mandamento de Deus. Foram pessoas inescrupulosas que torceram a palavra de Deus.
E nós herdamos tudo isso. Por isso que, quando houve a reforma, houve uma meia libertação, porque não foi uma libertação total. Então, cabe a nós, sempre, dar continuidade a essa libertação daquilo que é errado. Libertação daquilo que é contrário até mesmo à palavra de Deus, à vontade de Deus, para nós praticarmos aquilo que é certo e aquilo que é correto. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Por isso que nós insistimos, irmãos, e ao chamado de Deus para quem trabalha na área da educação, fazer isso, trazer luz para os nossos caminhos, para que nós entendamos. Deus então estabeleceu o dia de Shabat, descanso, para termos tempo para buscar ao Senhor. Existe até muitos filmes, passou uma vez uma minissérie, muitos anos atrás, chamada Muralha, que narra essa história, que mostra como o Império Romano, a Igreja Católica, enviou pessoas para todo canto do mundo, com esse mesmo princípio inquisitório, com o princípio de matar quem não aceitasse o catolicismo. E uma das pessoas que durante toda a história foram perseguidos demais, foi os judeus. Está aí a história, vocês sabem disso, o país lá está em guerra. Está em guerra. Houve o Holocausto que foi para eliminar o povo judeu. Você sabe qual era o livro de cabeceira de Hitler para poder implantar o Holocausto? Você vai até falar assim, não, Valdivino. Irmão, então pesquisa. Chama-se Livro de Martinho Lutero. Martinho Lutero tinha ódio de judeu. E nós não sabemos disso, Agostinho, que é o maior teólogo da Igreja Católica, tinha ódio de judeu. Dizia que era uma raça que não valia nada, que não prestava para nada, a não ser para ser eliminado. Ok? Então, quando nós fazemos teologia, ou quando nós temos uma religião que não é a comunhão com Deus, a comunicação com Deus, o relacionar com Deus, o obedecer o que Deus determinou, nós começamos a criar situações de ódio, de eliminar as pessoas. Nós, como seguidores de Deus, do verdadeiro Deus, nós não temos que ter ódio de ninguém. Nós não temos que desejar a morte de muçulmano ou de outras pessoas de outras religiões, de ninguém. Nós temos que garantir que nós servimos a Deus e clamar a Deus por essas outras pessoas. Então, qualquer religião que prega a morte e a eliminação de outras pessoas, é porque ele está tendo essas pessoas como concorrentes. Entende? Querendo que a sua religião que prevaleça, e as outras têm que acabar. E isso não provém de Deus, irmãos. Amém? Vamos lá. A vida no Éden, antes da queda, como era então? Em Gênesis 1:8, nós temos o relato de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o colocou como cabeça de sua criação. Ficou bem claro isso para nós, Deus, nesse período antes da queda, Adão e Eva eram perfeitos, pois não tinham a tendência para o pecado, e nessa condição eles eram cheios da glória de Deus, sua luz os cobria. Então, Adão e Eva, antes de cometer o pecado, eram cheios da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É luz. Dizem alguns, já até falei numa outra ministração aqui, que Adão e Eva era coberto por esta áurea de luz que tinha sobre o corpo deles. E que quando eles pecaram, isso desapareceu. Por isso há aquela primeira impressão de que eles estavam nus, ou seja, estavam sem esta glória, Adão era livre, mas não pecava, porque vivia em estado de santidade. Ele não tinha o que ele passou a ter depois do pecado, aquela inclinação dentro dele, para poder fazer o que é errado. E isso você pode notar dentro de qualquer um de nós. Nós temos, parece que duas vontades dentro de nós, sim ou não? Não é isso? Nós até planejamos, nós dizemos assim, eu quero fazer isso e isso, coisa boa. Só que de repente a gente acaba fazendo coisa ruim. A gente até diz assim, eu planejei fazer isso e isso, mas de repente veio uma situação, a pessoa falou comigo assim, aconteceu isso, e eu acabei fazendo o que é errado. Então, fazer o que é errado significa a tendência
para o mal forte, dominando, que nós não conseguimos dominar, que é o que nós vamos falar mais à frente sobre isso, tá? E Adão adquiriu essa tendência e transmitiu para toda a humanidade. Eles exerciam o livre-arbítrio livremente. O mal, inclinação, era algo externo antes de comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal. E ali as ordens de Deus para Adão e Eva foram: e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então são mandamentos que nós chamamos de positivos. Frutificai, né? Ter muitos filhos. Depois, multiplicai, não era só para frutificar, era para multiplicar, ou seja, muitas vezes mais. Enchei a terra, essas são as ordens. Mas depois, sujeitai-a, ou seja, tenha domínio sobre todas as coisas, né? Dominai sobre tudo, dominai toda a criação de Deus. Isso é o que chamamos de cabeça da criação. Deus deu o governo para o ser humano. Agora, quais foram então os mandamentos negativos? Aí nós temos: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, nós temos aqui chamada mandamentos negativos. Vimos aqui, deixa eu voltar aqui, que Deus vai dizer: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós vamos ver aqui o que essa ordem de Deus, o que foi feita com ela. A desobediência então e a queda. Para alguém dizer que é livre, ela precisa ter a chance de desobedecer. E foi isso que aconteceu com o primeiro casal. Então eles eram livres, mas você, como nós dizemos hoje assim: se você é livre para servir a Deus, somente quando todas as coisas estão bem para você, você está empregado, você está ganhando bem, a família está ótima, não tem problema na igreja, não tem problema social, então ok, mas isso não é ser livre. Livre é quando nós temos a oportunidade, a chance, né, de fazer diferente, mas você não age, você se controla, você não vai agir o contrário daquilo que foi estabelecido, tá? E é isso que aconteceu. Deus então vai permitir que Satanás, o agente aqui, a serpente, venha provar Adão, provar a liberdade que Adão tinha, o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio só existe se houver chance para desobedecer. Se não houver chance para desobedecer, não é livre-arbítrio, né? Como alguns, esses dias eu ouvi, pais dizem que dá livre escolha para o filho. Aí diz assim: você quer ir para a escola ou você quer apanhar? E ele diz: não, para a escola. Fala, tá vendo? Ele escolheu bem. Ok? Mas Deus não fez assim, irmão. Deus deixou à disposição, como está à disposição. Pode fazer o bem, pode fazer o mal. O que você vai fazer? Cada um deles trará as suas consequências. A serpente, o agente de provação, Hanahashi, entra em cena para testar esse livre-arbítrio. A serpente não era um ser estranho para eles. A serpente é um símbolo de Satanás, um anjo de luz. Então aqui nós já entendemos, irmão, que geralmente quando a gente fala serpente, a gente já pensa em cobra. Algumas versões até traz cobra. Mas isso aqui, irmãos, é simbólico, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, Apocalipse. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, quando nós falamos aqui, serpente é quem? Satanás. Serpente é o diabo, tá? Não é uma cobra. Eva conversa com a serpente normalmente, não se assusta com uma serpente falando. Vamos ver aqui, a astúcia da pergunta então da serpente. Ela vai dizer, eu coloquei em hebraico e também coloquei transliterado. Verhanahashi
Ayá, Arum, Mikol, Hayat. Essa foi a pergunta dela, o quê? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. Astuta. Então veja bem, já tinha astúcia no agir. Por quê? Porque era Satanás. Era o enganador. A Bíblia chama de enganador, tá? E o que ele vai perguntar? Vaiome ele Haishah, Afki Amar Elohim. É assim que Deus disse? Até hoje nós temos assim, que quando alguém faz uma pergunta para você e você responde, e a pessoa faz outra pergunta dizendo assim, você tem certeza? Já bate aquela dúvida, não é? Foi exatamente o que Satanás fez, exatamente o que a serpente diz. Ele vai dizer, é assim que Deus disse? E aí ele vai responder, Lotokelu Mikol Etz Hagan? Não comereis de toda a árvore do jardim? Quer dizer, Deus falou isso? Deus não falou isso. Deus diz, pode comer de todas as árvores do jardim. Mas Satanás vai dizer, Deus disse isso para você não comer de toda a árvore do jardim? Aí a mulher vai responder, claro, né? A mulher então responde, Vatomer Haishá Eli Hanahash, que ela diz, e disse a mulher à serpente, Miperi etis Hagan Tokel, do fruto das árvores do jardim comeremos. Até aqui ela respondeu certa, mas olha só o que ela vai acrescentar. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, eu até risquei, nem tocareis. Essa parte não existe. Deus não falou isso, nem tocareis, para que não morrais. A serpente com seu argumento faz Eva duvidar da ordem de Deus. Faz Eva duvidar, né? Quando ela diz, Lomote temutum, certamente não morrereis. Deus vai dizer, morrerás, e a serpente diz, não morrerá. Quando alguém diz para você assim, ó, o seu pai, a sua mãe, alguém que é autoridade, alguém que tem conhecimento, diz, não faça assim. Aí chega outro e fala, pode fazer. E alguém faz, se empipina todo, né? Quando a serpente está lá no jardim, pensa bem, quando a gente vai, né, imaginar, hipotetizar, isso aqui eu até brinquei em casa com a Moacir, dizendo, quando a serpente chega e conversa com Eva, né? Eva, foi assim que Deus disse? Para você não comer nenhuma árvore do jardim? A Eva não falou, meu Deus, uma cobra falando, uma serpente, o que é isso? Não. Ela simplesmente continuou o diálogo. Por isso a gente vai ver, irmão, que não era cobra. Ok? Não era um animal. Era alguém que eles já conheciam, como Adão já era revestido de luz, né? Deus também comunicava com ele. A Bíblia diz que Satanás era quem? Um anjo de luz. Então eles não se assustam. Eles não se assustam. E quando a serpente chega e fala para ela, Deus disse para você não comer nenhuma árvore do jardim, ao invés dela chamar Adão, pelo amor de Deus, você não me falou que tinha uma serpente que conversava? Não, ela abre o diálogo e vai normalmente conversando. É aí, então, que a serpente vai começar a induzi-la, vai começar a colocar a dúvida no coração dela, para que ela duvidasse de quem? Da palavra do próprio Deus. Vejamos. Deus diz, certamente morrerás. A serpente diz, certamente não morrerás. Agora eu pergunto para você, com qual você fica? Ok? Então, isso acontece demais. Nós vemos na palavra de Deus o que está escrito, o que Deus disse. E nós temos as oportunidades e os outros dizeres de outras pessoas. Qual você vai obedecer? O sentimento. Não, Deus diz assim, mas eu estou sentindo em fazer assim. O que você quer seguir? Obedecer a palavra de Deus ou obedecer o seu sentimento? Que foi o que aconteceu com Eva, veja só. A serpente ainda argumenta, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes,
se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Esse o bem e o mal é intimidade com o bem e com o mal, experiência com o mal. Você vai experimentar, você não sabe o que é o mal dentro de você. Você não sabe o que é isso. Deus diz que vai morrer, mas não é nada. Você vai ter experiência, você vai ser íntimo, você vai pôr aquilo dentro de você, você vai sentir. Né? Por exemplo, vamos fazer uma comparação aqui grotesca. A pessoa que nunca usou droga, nunca se drogou, mas ela vê outras pessoas em situação entorpecidas ali, por causa de drogas, fazendo coisas malucas, e depois ela diz assim, não, eu não vi nada. Aí alguém que nunca passou por isso, não consegue entender isso, não consegue medir como é isso, e então ela disse assim, eu vou experimentar, me ver se é assim mesmo. Foi exatamente o que Eva fez. Eva fez isso, ela não tinha isso, e como Satanás a induziu, dizendo, não é isso, você vai ser igual a Deus. Só que ele não contou a verdade, né? E viu a mulher que aquela árvore era boa. Então, ou seja, Eva, ela já estava lá no jardim, a gente não sabe quanto tempo. Mas ela nunca tinha se despertado para desobedecer a Deus. Para tentar fazer algo, o contrário daquilo que Deus já havia dito. Mas agora que ela foi aguçada pela indagação da serpente, ela passa a observar, então, esse detalhe é importante, aquele fruto, né? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, ou seja, não foi a serpente que pegou e deu. Ela não tem esse poder. Satanás, ele não tem esse poder de fazer você pecar. Ele induz, ele faz aparentar uma situação de um mal menor, ou na verdade nem de um mal, faz aparentar que aquilo que Deus está dizendo é que é mal, aquilo é que é ruim. E nos leva a enxergar que a desobediência é coisa boa, porque é desejável, traz coisas boas para nós. E quantas pessoas que nós ouvimos dizer isso? Não, fulano, ele até desobedeceu a Deus, mas ele conseguiu isso e isso e aquilo. É assim que a Bíblia diz? É assim que a Bíblia ensina? Será? A Bíblia diz assim, de Deus ninguém se zomba, aquilo que semear colherá. E nós às vezes pegamos esse texto aí e levamos só para o lado financeiro, não, irmão. É por desobediência. A Bíblia diz que Deus não deixará passar nada de desobediência. Tudo nós vamos pagar, tudo. Precisamos, claro, nos arrepender, pedir perdão e abandonar o erro, né? Então aqui a serpente enganou Eva, mas foi ela própria que foi lá e pegou. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O primeiro sentimento que vem sobre nós quando nós fazemos coisas erradas, irmão, é o sentimento de vergonha. É o sentimento de que nos diz, você está errado. Sim ou não? Não é isso? Mas aí o que acontece? Nós procuramos os mesmos subterfúgios, as mesmas desculpas que Eva procurou, ou que ela vai encontrar para poder justificar a desobediência a Deus. Não, mas também, quem poderia dizer, né, uma coisa tão boa daquela? Olha, uma situação tão agradável. Eu até pensei que foi Deus que tinha aberto essa porta. Eu fui enganado por Satanás, mas foi você que fez. Foi você que decidiu. Foi você que resolveu trocar o ensino de Deus por outro ensino estranho à palavra de Deus. E então vem as consequências, né? E da mesma forma que Eva e Adão nós também costumamos fazer. Não foi eu, foi o irmão primeiro que falou.
Não foi eu, foi o pastor que disse assim. Não foi eu, foi a mulher que falou primeiro. Ah, foi o menino. Ah, foi o meu emprego. Mas também ele passou perto de mim e fez isso. Nós sempre vamos fazer do mesmo jeito, veja só. O mal, algo que era externo, agora está dentro do ser humano. E cria uma inclinação para lhe obedecer. Querer obedecer quem? O mal agora. O mal, essa inclinação. Suas naturezas foram então transformadas. É isso que a Bíblia nos apresenta. A natureza do homem, depois do pecado, foi transformada. As consequências da desobediência. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A áurea de luz compartilhada pelo Criador desaparece de seus corpos. E eles viram pela primeira vez que estavam nus. Aqui o que nós entendemos, todas as vezes que nós, fazendo uma comparação, nós dizemos isso de pessoas que outrora tinham muita intimidade com Deus, muita comunhão com Deus, que pregava sinceramente, que falava, que orava, que ministrava, que servia a Deus sinceramente, e de repente essa pessoa se perdeu. Ela se perdeu no seu caminho, ela se deixou levar, ela se contaminou, mas ela não quis abandonar a igreja, abandonar o caminho do Senhor. E vai fazer como Adão, vai pegar aventais, vai fazer uma roupa para cobrir aquele mal, né, aquela vergonha. E ele segue. Nós dizemos assim, quando nós temos discernimento, a gente fala assim, fulano perdeu toda a unção. Nossa, fulano agora está uma pessoa vazia. Fulano agora está uma pessoa que não transmite mais aquela autoridade. Virou só grito, virou só barulho. Por quê? Porque temos uma intuição, uma comunicação espiritual que nos ajuda a identificar isso, a perceber essa situação, né, dessa unção. Então, foi exatamente isso que aconteceu com Adão e com Eva. Toda aquele domínio, toda aquela autoridade que eles tinham, acabaram. Por quê? Porque a glória de Deus saiu de sobre eles. A autoridade de Deus saiu de sobre eles. Por isso que a partir do capítulo 4, nós vamos ver então o pecado tomando esta dianteira, tomando esta frente agora, levando Caim matar o seu irmão e um monte de pecados terrível sobre a terra, tá? É isso que acontece. Vamos continuar. O jogo de empurra-empurra de Adão e Eva. Quando Deus vem agora cobrar prestação de contas, porque o desobedeceu. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi comer? Então Deus faz uma pergunta depois da desobediência. Qual tem sido a nossa resposta para Deus, quando somos questionados sobre termos pecado, desobedecido a Deus? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Simplesmente. Né? Depois, então o Senhor disse à mulher, que é isso que você fez? E a mulher responde, a serpente me enganou e eu comi. Então ninguém aqui assumiu a culpa. Ninguém assumiu a responsabilidade. E Deus vai fazer o quê? Vai dividir essa responsabilidade com todo mundo. Deus cria, primeiramente, pele para cobrir o casal, pois tinham perdido a glória de Deus que os envolviam. Aqui, a gente não consegue enxergar isso dentro do texto bíblico original, principalmente na tradução. Mas, dentro da Torá oral, que é a explicação que os judeus têm sobre as revelações de Deus, que eles dizem o seguinte, nós vamos encontrar na Bíblia vários textos, principalmente no Pentateuco, na Torá,
que nós não conseguimos ter explicação. Não existe explicação. Está lá a norma para ser feito, mas não tem uma explicação como fazer isso. Segundo, então, os judeus, Deus, além de ele dar a revelação escrita, ele também deu a revelação oral para Moisés. Ou seja, Deus explicou para Moisés como cumpriria ou como deveria ser cumprido aquelas regras, aquelas normas, tá? E dentro dessa tradição oral, eles vão dizer que Adão e Eva, nesse início, antes do pecado, eles tinham uma luz que cobria os seus corpos. E eles vão dizer que a partir do momento que eles pecaram, essa glória de luz que estava sobre eles desaparece. E é aí que Deus vai dar essa roupa de pele. Essa roupa de pele que nós temos agora. Tá? Para nós, a gente até a tradição cristã vai dizer assim, Deus matou um cordeiro. Lá no texto não fala nada de cordeiro, não fala nada de matar nada. Só fala que Deus deu pele. E a tradição judaica, né, vai dizer exatamente isso. Aí nós temos no texto, que vai dizer aqui, as duas palavras, até coloquei aqui isso outra vez, a palavra luz é or, e a palavra pele também é or. A única diferença que você vai encontrar é porque or, que significa que é pele, que é o nome pele, começa com essa letra aqui, ó, chamada Ein. Ein. E a palavra or, que é luz, começa com essa aqui, ó, que é Aleph. Tá? A única diferença, mas as duas significam luz. Tá? Então Deus tirou uma luz que era a dele, a glória dele, e colocou outra luz, a dos homens, chamada pele. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Adão não poderia mais permanecer no Éden. Então, ou seja, após ele cometer esse pecado, não tinha como ele ficar lá. Tinha que ser expulso, e foi isso que aconteceu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. E Adão foi expulso do Éden, porque tornou-se um elemento estranho ali. Até coloquei essa gravura aí. Ele sendo expulso, que a Bíblia diz que o querubim vai expulsar eles do jardim, e vai colocar ali um querubim com a espada flamejante, para proteger a volta deles para esse lugar chamado jardim. Tá? Porém, segundo os hebraístas, ou seja, aqui, o que nós temos aqui, ó, Adão foi expulso do Éden, ou o texto, melhor dizendo, o texto 3:22 diz, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Porém, os hebraístas, eles vão dizer que essa tradução correta não seria o homem é como um de nós, ou tornou-se como um de nós, que é o verbo hayar. O verbo aqui em hebraico significa existiu ou era. Então, o texto melhor não é o homem se tornou como um de nós. Não, o homem era como um de nós. E agora que ele pecou, ele deixou de ser. Por isso, então, ele foi expulso. Ele não teria mais como ter comunhão com Deus. E a tradução seria, então, o homem era como um de nós, conhecedor do bem e do mal, mas agora o mal faz parte dele, está dentro dele. Certo? Essa é a tradução melhor, segundo os melhor texto hebraísta e explicação. O homem era um ser glorioso, sem pecado, mas depois que desobedeceu, perdeu esse status e não poderia mais ficar no paraíso. Essa é a situação, irmãos, quando o pecado, então, entra ali no jardim do Éden, tá? O que está dentro não é propriamente o mal, mas a inclinação para fazer o mal, e de forma desproporcional, né? Aquela tendência forte, por isso tem mais maldade no mundo do que bondade. E a conclusão, Adão e Eva conheceram pessoalmente o mal. Uma coisa é nós falarmos de algo, outra é experimentar, né? É aquilo a comparação que eu falei sobre drogas. Uma coisa é falar, é imaginar, é hipotetizar. Outra coisa é a pessoa experimentar. Uma vez que experimentou, tem situações na nossa vida, irmãos, que feito uma única vez, acabou, marca as nossas vidas para todo o sempre. O sempre, tem situações que são
irreversíveis as suas consequências na nossa vida. Ainda que haja perdão, porque não tem pecado que Deus não perdoa, não é isso, mas tem pecado, tem situação, circunstâncias que se nós cometermos, acabou, marca a nossa vida para todo o sempre, nunca mais tem como voltar ao estado original, não tem como. Por isso que o pecado, ele é chamado na Bíblia como lepra, ele é chamado como mancha do pecado, tá? A única coisa para nos lavar é o perdão de Deus, o sangue, mas e as consequências? Não sai, não sai. No que diz respeito à relação com Deus, na vida espiritual, Deus nos perdoa. Nós voltaremos a ter comunhão com Deus, nós voltaremos a ter alegria espiritual, mas a parte física de governo, a parte da relação com os outros seres humanos, acabou, nunca mais volta, nunca mais. Então o pecado é muito sério, irmãos, é algo muito sério. Não dá para experimentar e dizer, se não for bom eu volto, não dá, é uma passagem só de ida. Então aqui, Adão e Eva conheceram pessoalmente o pecado, interrompeu-se a comunhão com Deus, fugiram de sua presença, a natureza humana corrompeu-se e o homem adquiriu a tendência para fazer o mal. Deus os castigou com dor, sujeição e sofrimento. Foram expulsos do Éden. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Essa árvore da vida, ela está prometida em Apocalipse, lá no final. Ele diz que novamente nós vamos ter direito a nos alimentar da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Por enquanto está proibida, né? Nós estamos com a sentença de Deus, que veio através de Adão, né, de morrer. Então nós vamos morrer, não tem conversa, vamos morrer por causa disso. Mas nós temos esse caminho, essa chance, voltar para a obediência de Deus, voltar a andar no caminho do Senhor, largar de ouvir o conselho da serpente e ouvir o conselho de Deus. O mundo não é um mundo para sermos felizes, não é um mundo para nos trazer alegria, seria, mas não aconteceu. Por isso que a Bíblia vai chamar Jesus do segundo Adão, o Adão perfeito, o Adão ideal, que Deus havia projetado no primeiro Adão, mas ele não cumpriu. Então Jesus veio como segundo Adão, para nos restaurar e nos dar condições de voltar a ter essa comunhão com o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estamos aqui encerrando então, que Deus possa nos abençoar. Na próxima lição nós teremos a multiplicação dos homens, com a consequente multiplicação também do pecado. Aonde tem mais gente, mais problema aparece, né? Ok? Deus abençoe então, e até o nosso próximo domingo. Vamos